A Morte de Virgílio, de Hermann Broch. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar A Morte de Virgílio, de Hermann Broch, que foi nosso segundo livro do clube de leitura que lemos nos meses de junho, julho, acho que foi isso. E vim aqui comentar as minhas impressões sobre este livro. Antes de comentar, gostaria de já pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos e de me seguirem nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Antes, deixa eu explicar minha mão, né? Quem não me acompanha, quem não assistiu o vídeo sobre, acho que as leituras do mês passado, em que eu disse que faria a terceira cirurgia da mão, eu disse naquele vídeo que tinha alguns vídeos gravados que não voltaria aqui com a mão engessada, enfim. Mas não tive vídeos suficientes para cobrir todo esse período e eu vou ficar com pontos na mão por mais tempo do que eu havia imaginado, de modo que estou aqui gravando com a mão costurada. Muita gente perguntou da cirurgia. A cirurgia ela foi um sucesso, só que eu tive um problema no meio aí. Acho que um problema de circulação, meu dedo ficou esbranquiçado, roxo, e isso causou um transtorno tremendo, porque a gente pensou que eu fosse perder o dedo, né? Bloquearam meu braço por mais de 20 horas e foi vascular, demoraram a me liberar por conta da reação do dedo, mas depois ele voltou ao normal. Eu não sei se é por conta disso que dessa vez eu tenho que ficar por mais tempo com ponto. Então eu estou com 23 pontos aqui. Agora eu já estou sem gesso, eu estava com tipóia gesso, agora só estou com a faixa, com os pontos ainda. E já estou fazendo fisioterapia mesmo com os pontos, ainda está muito inchado, está roxo aqui porque bloquearam meu braço aqui. Mas está tudo bem, então cortaram aqui, tem um Z aqui, né, pro tendão, e aqui 3 cortes, porque tiraram o tendão daqui, para amarrar o tendão de cá, né, então teve um enxerto, então... O médico disse que era simples, mas parece que foi um pouco mais complexo do que a gente havia imaginado. Mas está tudo bem. Agora vamos ao livro. A primeira pergunta a responder, porque eu sei que muitos vão fazer essa pergunta, então já vou respondê-la. A resposta é não. Não é necessário ler Eneida antes de ler este livro. Na verdade, há algumas informações sobre Eneida que vocês têm que saber, se é que já não sabem, porque é muito fácil ter essas informações sem ter lido o livro, porque é uma obra super clássica. Algumas informações sobre Eneida já são suficientes para ler este livro sem ter que ler o outro. A pergunta que ficou na minha cabeça antes de começar a ler o livro e ficou durante toda a leitura até eu terminar o livro foi: por que o Broch, um autor austríaco, século XX, começo do século XX, foi escrever sobre Virgílio, a morte de Virgílio, um autor latino, primeiro século antes de Cristo? Ou seja, a gente não está falando nem de um antepassado aqui da cultura saxã, não, é cultura latina. O que fez Broch, naquele contexto em que ele estava fugindo dos nazistas, e aí ele começou a escrever esse livro, o que fez ele voltar para Virgílio? Aparentemente não tem nada a ver. O que há de verdade sobre Virgílio aqui nessa história? É verdade que realmente Virgílio morreu aos 55 anos, conforme aqui no livro. É verdade que o imperador Augusto encomendou a Eneida a Virgílio, que era o maior poeta latino. Então o Augusto encomendou uma epopeia para narrar um passado mítico de Roma. Eu já vou explicar por que ele fez isso. A Eneida realmente ficou inacabada, né? E o Virgílio histórico não conseguiu terminá-la porque morreu. Não é que ele abandonou, morreu, acho, se eu não me engano, acho que ele também pediu para queimá-la. Mas as razões aqui do Virgílio do Broch são outras. É a linguagem inadequada. Então, esses elementos são verdade. Agora, toda a situação por que passa, Virgílio, os delírios e tal, não. Aí é ficção. Então, percebo que a gente tem dois Virgílios. Um Virgílio histórico e um Virgílio criado por Hermann Broch. Esse Virgílio criado por Hermann Broch, o fictício, em muitos momentos é o próprio Broch. Então é o pensamento, a reflexão do Broch. E aí está a chave para entender, para responder a pergunta que ficou na minha cabeça o tempo todo, né? O que fez Broch, um autor austríaco, neste momento histórico aí de perseguição nazista, escrever um livro sobre Virgílio, um autor, um poeta
latino do primeiro século antes de Cristo. O que há em comum entre essas duas situações? O que há em comum é essa expectativa de morte. O Virgílio, sabendo que vai morrer, e o livro todo narra às 18 horas antes da morte de Virgílio, né? E o Bloch, naquela situação já, lá na Áustria, que foi tomada pelos nazistas, ele, numa situação de exílio, ele escreveu este livro várias vezes, várias versões. Então, a primeira versão, acho que de 37. E depois, no exílio, ele foi primeiro para o exílio na Inglaterra, depois para os Estados Unidos, foi ajudado por Albert Einstein e Thomas Mann, que também, né, já estavam nos Estados Unidos. E ele terminou essa versão aqui em 45, né, nos Estados Unidos. Percebam que ele, judeu, era alvo para os nazistas, e antes da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial começou em 39, ele começou a escrever este livro aqui em 37, já sendo perseguido, ele já começou a escrever. Ele terminou o livro quando também no ano que terminou a guerra. Durante toda a guerra, ele estava com essa tensão de ser ali alvo dos nazistas. Mesmo nos Estados Unidos, a experiência de estar para morrer, a iminência da morte, não deve ter fugido dele. Ao enredo. Aqui nós temos o Virgílio voltando de Brundísio para comemoração do aniversário do imperador Augusto. E ele estava muito doente, estava morrendo. Depois a gente tem a noite do Virgílio, uma noite de delírios e tal, a consciência de morte, vários devaneios, ele avalia a vida. Depois a gente tem um outro momento, que é o momento em que alguns amigos dele, Lúcio e tal, e o próprio imperador, conversa com ele, é o momento que ele quer queimar nele e tal. Depois o momento da morte, que o Virgílio morre. Então a gente tem 4 momentos aqui. Esses momentos são divididos por elemento água, a chegada, elemento fogo, a descida, elemento terra, a expectativa, e elemento éter, o retorno. Resumidamente é isso. Penso eu que toda essa expectativa dele de morte o fez criar esse Virgílio reflexivo que analisa a vida, e durante essa análise, que a gente tem na segunda parte, quando é a descida, né, como se fosse uma descida aos infernos, quando ele passa a madrugada, a noite, em delírio e tal, ele reavalia a vida, que é a expectativa. Ele, nesse momento que ele está delirando, aí a gente tem um belo exemplo de narrativa de fluxo de consciência. É um tipo de narração muito propício para esse estado emocional. Fluxo de consciência, a pessoa está delirando, não sabe o que é real, não sabe o que é coisa da cabeça, as coisas, os pensamentos com pouca racionalidade, tudo gasoso, abstrato demais, é delírio. Ele pensa na vida, a amada, a mulher amada, com quem não conseguiu concretizar, enfim, é aquela situação mesmo de estou morrendo, o que eu fiz de mim? E a gente tem assim parágrafos que duram umas 4, 5 páginas. Mas ainda assim não é difícil ler. Por quê? Porque, pense, o fluxo de consciência de um poeta, o fluxo de consciência é lírico. Bloch teve dificuldade em escrever isso, não porque ele também escrevia de maneira lírica. A escrita dele era lírica, embora acho que ele não escreveu nenhum poema. Então, a gente tem um autor, o Bloch, que tem uma facilidade para o lirismo, escrevendo sobre a experiência de morte de um grande poeta. Ora, delírios líricos, não tem como ser de outra forma. E o Bloch também, ele estudava, gostava muito de filosofia. Então, expectativa de morte, lirismo e reflexão filosófica, tudo a ver. Então a gente percebe muitas reflexões filosóficas, líricas aqui. Isso dá uma beleza ao texto e dá uma leveza à experiência de morte. E quando ele está conversando com César, com Augusto, com Otaviano, isso pode confundir, e eu vou abrir um parênteses. O Augusto foi o primeiro imperador romano, o nome dele é Otaviano Augusto. Então, às vezes chamam ele de César, de Otaviano, de Augusto. É sempre a mesma pessoa. Otaviano Augusto. Agora, por que César? Porque os imperadores eram César. O César nunca foi imperador, ele era general. Mas os imperadores eram César, porque o César foi tão importante que César se tornou um título honorífico, que significa o quê? Czar.
Tsar, Kaiser, imperador, é imperador. É a tradução, imperador, como se fosse imperador Otaviano Augusto. E o Virgílio, nessa terceira parte, depois que passou por todo esse processo aí de aflição, ele pede para que a Eneida seja queimada porque ela tem a linguagem inadequada. Ele avalia a vida e percebe que ele se distanciou muito das coisas práticas. E aí ele acha que a Eneida está distante da vida real. Ou seja, a arte está um pouco alienada. E aí a gente tem a voz do Bror, porque o Bror está ali naquela condição de exílio, analisando essa situação, a situação dele assim, de necessidade de uma ação política urgente. A arte não pode ficar apartada disso. Agora, dava para a Eneida ser diferente? Não, por quê? Porque a Eneida é um produto político, ela foi encomendada pelo Augusto porque ele queria criar um passado mítico para Roma. Perceba que a origem de Roma tem mais de uma versão, porque tem a versão do Rômulo e Remo, que já é uma versão mítica também da loba, né? Os meninos foram alimentados pela loba. Tem a versão mesmo histórica de roubo, de não sei o que, de coisas muito feias, né? De domínio, de tal. E o imperador Augusto, ele foi um bom imperador, né? Depois de tanta confusão com morte de César, senadores e tal, de república que não estava funcionando mais, ele foi um cara que conseguiu conciliar o Senado, ele foi um bom político, coisa que o Marco Antônio, que substituiu César, não conseguiu ser. O Marco Antônio, ele continuou sendo general, não foi bom político. O imperador tem que ser um bom político. Augusto o foi. Ele agradou os grupos de interesses ali divergentes, ele fez uma política de conciliação. Então, quando uma cidade está indo bem, assim, rumo ao crescimento, ao desenvolvimento, é muito comum quererem criar um passado mítico, um passado de glória e cantar isso aos 4 versos. Portugal fez isso com os Lusíadas, a gente tem várias outras experiências aí, né, para fortalecer a identidade nacional. Ele fez isso com a Eneida. E a Eneida conta a história de Enéas, que lutou na guerra de Troia dos lados dos troianos, ou seja, ele perdeu a guerra e ele voltou para fundar Roma, ele fez o percurso. Então, tal como a Odisseia, que contou a história de Ulisses, o Odisseu voltando para Ítaca, então, algo semelhante, Enéas, Eneida, Odisseia, Odisseu, criando um passado mítico. Aí temos uma descendência divina de Enéas e tal. Então, quando eu falei para vocês que vocês não precisam ler Eneida para entender esta obra, é por isso que interessa saber que a Eneida foi encomendada pelo imperador Augusto para construir um passado mítico, porque Roma estava num momento assim, de desenvolvimento, né? Então ele queria afirmar uma identidade histórica. Vocês não precisam saber mais do que isso para entender esta obra, mais do que isso sobre Eneida. Voltando aqui para a história do Bror, esse Virgílio que não estava contente com a Eneida. Ele não estava contente, mas a Eneida não podia ser diferente porque ela foi encomendada. Ela não foi feita de livre, espontânea vontade de um poeta com eu lírico pulsante. Não, se é um produto político, dificilmente ela poderia ser de outro jeito. Algumas características da narrativa que eu acho interessante. Então, assim, eu falei que essa história é dividida em 4 partes. A parte da chegada, quando ele chega já deitado. A parte da chegada é uma parte assim, muito bonita. E aí você pensa, uma pessoa doente chegando deitada. Essa sensação de estar deitado, chegando na cidade pelo mar, né? Fiquei imaginando, né? Veio uma ilustração na minha cabeça. O burburinho, as pessoas, algumas pessoas falando mal dele e tal, ele chegando. Então, esta situação física até da chegada já causa uma predisposição para um estado reflexivo. Pense você vendo o céu todo em cima de você, as águas, o burburinho e meio doente. Já entra assim, alfa e vai. E aí o estado reflexivo, os sentidos ficam aflorados, porque você começa a escutar, começa vozes longe, água. E aí as frases longas, né? Aí começam as frases longas. Pensem que as frases longas, os períodos longos, parágrafos gigantes, são cansativos, mas é um esforço linguístico para expressar
o pensamento e os sentimentos ali do Virgílio. Frases curtas não funcionariam, dá um efeito, o discurso bem diferente. Então, se quanto mais esticado, alongado, mais a gente percebe essa questão de falta de temporalidade, de linearidade, um tempo interior delirante. Agora, umas curiosidades, assim. A gente tem, eu falei para vocês, a descida da reflexão, como se fosse a descida aos infernos da Divina Comédia. A gente lembra da Divina Comédia, principalmente nessa parte da descida, que o Dante é guiado pelo próprio Virgílio ao inferno. Então, nessa parte da descida, que é o inferno dentro da gente, né? O estado de consciência que começa a avaliar. Né? Depois, ele sobe no éter, né? Que é o retorno. O éter é o quê? É aquele elemento que permeia, assim, o ar, a atmosfera. Então, assim, está para além da Terra. O éter remete à transcendência, uma subida aos céus. Só que, o que é curioso, o Virgílio histórico, ele era epicurista. Então, ele era epicurista, ele não tinha uma cultura judaico-cristã. Então, esta questão aí é do próprio Bloch, que era judeu, porque o Virgílio histórico não subiria aos céus na perspectiva do próprio Virgílio. O epicurismo era uma filosofia materialista, do aqui e agora, do prazer pela vida, pelas coisas materiais concretas do agora. Uma espécie de negação de vida pós-morte, sabe? Não, é aqui agora. O que vem depois não me interessa, acaba com a materialidade do corpo. É uma vida assim de não sofrer, curtir o que há, como há e porque há. Agora, claro que eu estou fazendo um resumo, a filosofia é muito mais complexa que isso, né? Filosofia epicurista. Então, não tem nada a ver com o pensamento platônico de mundo das ideias e mundo real, que o mundo das ideias é melhor, sabe? Não, Epicuro não. E o Virgílio real era epicurista. Tem uma passagem aqui que ele fala, na parte do fogo, que ele fala da morte, a morte definitiva para a qual não há renascimento nem renovamento da criação do universo, já que essa morte desconhece qualquer natureza divina. Essa é a ideologia, essa é a filosofia epicurista. Aqui a gente tem um Virgílio histórico. Mas aqui, mais para o fim, depois dessa reflexão, a gente percebe um Virgílio fictício com características do Hermann Bloch. Aqui, na terceira parte, depois de o Virgílio passar pelo delírio e tal, a gente tem o Virgílio que vai convencer a queimar Enéas e tudo mais. Numa conversa com o Augusto, ele tem uma fala muito cristã, que não é nem judaica, é cristã. Ele fala da vinda de um Salvador. E para mim ficou evidente que ele estava falando de Cristo. Olha, a gente está aqui 19 antes de Cristo. 20 anos depois nasceu Cristo. Então, ele estava praticamente anunciando um Salvador. Para quem tem essa edição, as páginas são, acho que 390 a 393. Olha, tem um momento que ele fala assim: o Salvador vence a morte, e tu aparecesses triunfando sobre a morte, já que trouxe a paz. Ele está falando para o Otaviano. Ele fala assim, ó: no Filho do Divinizados, os homens já veem hoje o Salvador, que deverá livrá-los do mal. Vejam, livrá-los do mal é quase uma citação do Pai Nosso. Ele fala, aí o Otaviano chega a pensar que esse Salvador é ele. Ele não está falando do imperador. Veja só, isso fica muito claro na página 393. Ele fala assim, ele falando para o Otaviano: tu, porém, já preparaste com tua ação o solo no qual se originará tal renovação divina do mundo. E o mundo que ouvirá a voz é teu. Ou seja, ele está falando que Augusto está preparando o terreno para a chegada do Salvador. Que, se a gente for analisar historicamente, Cristo nasce 20 anos depois do ocorrido aqui. A gente pode pensar, ora, mas ele não poderia estar falando de Cristo já que ele era judeu. Ele era, mas ele se converteu ao cristianismo. Né? Ele terminou essa obra aqui em 45, ele morreu em 51. Eu não sei dizer em que momento ele se converteu ao cristianismo, o Bloch. Mas ainda que tenha sido depois de concluir esta obra, ele não se tornou um cristão da noite para o dia. É muito provável que ele já vinha amadurecendo essa ideia. Então, temos aqui uma obra clássica que remete a outra obra clássica, que é a Eneida, e os dois autores, o Hermann Bloch, que é autor dessa, e o Virgílio, fictício, não o Virgílio histórico, autor da Eneida, no momento de expectativa de morte.
neste momento de expectativa de morte, reflete sobre a vida, o que é bem natural uma pessoa nessas circunstâncias. E temos características comuns dos dois autores, Hermann Broch e Virgílio. Os dois autores com suas habilidades literárias e líricas, influências filosóficas e religiosas, por que não, né? Um era epicurista, o outro aqui gostava de filosofia, judeu, depois se converte ao catolicismo, e a gente percebe essas coisas aqui. A arte não pode ficar alienada, andar apartada dos acontecimentos da vida, acontecimentos políticos até, né? A arte tem que estar mais presente, ela tem que ser mais concreta, material e cotidiana, digamos, para não deixar nada passar, para não deixar que a vida passe. O Virgílio fictício aqui, ele reavaliou a vida, viu que não teve uma realização amorosa com a mulher amada, que ficou se dedicando a uma arte um pouco etérea, distante da vida prática. E é por isso que ele quer queimar a Eneida. Certo? Me digam o que vocês acharam, quem leu comigo, qual foi a interpretação, o que achou do livro, da linguagem, todos esses aspectos. E me digam se é ou não é uma obra para a gente ler mais de uma vez, porque sempre escapa um monte de coisa, né? Numa segunda leitura eu posso fazer outra interpretação, quem sabe, né? Me digam qual foi a interpretação de vocês. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.